Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos de volta trazendo o 9º devocional da família. O mês de maio é também denominado o mês da família. E nós fazemos parte de uma comissão da CEADEMA, que é uma comissão de pastores. E nessa comissão existe uma outra comissão chamada a Comissão da Família, que trabalha na área do relacionamento conjugal e familiar. A comissão lança todo ano, no mês de maio, o devocional da família. Devocional que vem com o objetivo de enriquecer o teu conhecimento, de te encorajar e trazer as bênçãos do Senhor para o teu relacionamento conjugal e familiar. O devocional ele vem com um tema principal: família segundo a vontade de Deus. Se você quer ter uma família segundo a vontade de Deus, acompanhe o devocional. Hoje já é o 9º devocional, você já perdeu 8 devocionais, porque nós começamos desde o dia 1º e vai até o dia 31. Porém, você pode assistir o devocional que nós já colocamos no canal. É só fazer aí a sua inscrição. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de aconselhamento e palestra para casais, palestra para pais, para filhos, para a família em geral. E é um prazer enorme estar a trazer diariamente o devocional da família, que hoje traz o tema Deus é Pai. Você tem o Deus que você serve como Pai? Verdadeiramente o Deus que você serve, você respeita Ele, honra Ele como seu Pai? O tema está baseado em um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 9, depois de que um dos discípulos disse a Jesus: Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Em resposta ao discípulo, na questão do pedido de o ensino de orar ao Deus eterno, Jesus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. É muito importante entender logo de início que o Pai não é teu e nem é meu, é de todos nós, é de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, independente de denominação, independente da onde ele se congrega, o Pai é nosso. Também é muito interessante aqui, o autor coloca, a primeira palavra usada por ele, ou seja, por Jesus, está intimamente ligado ao ambiente familiar. Dentro do ambiente familiar, nós temos que entender que o Pai é da família. O Pai, que é o Deus eterno, não é somente pai do esposo e nem da esposa. É pai do esposo, da esposa e de todos os membros da família. É interessante nós notarmos isso com muito cuidado, porque o Pai não é somente meu. O Pai é de toda a família. E o autor diz aqui: uma das revelações mais maravilhosas da Bíblia é que Deus é o nosso Pai. Agora eu lhe pergunto, como Pai que Deus é na tua vida, tu tem honrado Ele? Tem respeitado Ele como Pai? Porque todo pai não exige, mas nós devemos respeitá-lo. Deus nunca exige de ninguém a questão do respeito, mas como dever de ter ele como pai, nós devemos respeitá-lo. Aí o autor da lição, ele coloca que só no Antigo Testamento 14 vezes Deus é chamado como pai. No Novo Testamento 272 vezes Deus é chamado como pai. E isso é muito importante nós compreendermos como servo do Senhor. Um grande homem de Deus chamado Billy Graham, tenho certeza que muitos servos de Deus conhecem, escreveu sobre o fato de que a Bíblia mostra a Deus somente como pai e nunca como mãe. Mas é bem verdade que eu vou citar aqui alguns versículos em que Deus ele associa ao amor de uma mãe como seu amor. Vamos aqui para alguns versículos da palavra de Deus. Primeiro, Isaías capítulo 46, verso 3 e 4, diz assim:
Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam das nações de Israel, vocês a quem tenho sustentado. O pai é que sustenta a família. E isso aqui é muito interessante, muito embora o nome pai não esteja aqui, mas quando se trata de sustento, o dever é do pai, desde que foram concebidos. Em que Deus concebeu a nação de Israel? No casal Abraão e Sara. Foi ali que Deus concebeu a nação de Israel e que tenho carregado desde o seu nascimento. Preste bem atenção, desde o nascimento ali, através de Isaac, Deus tem carregado a nação de Israel. Por isso que Deus é pai da nação de Israel. Mais um versículo da palavra de Deus, em Isaías, capítulo 49, verso 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que criou? Preste bem atenção que Isaías compara o amor de uma mãe, não que Deus se passe como uma mãe, mas ele faz uma comparação do amor de uma mãe. Olha o que ele diz, que não se compadece dele, do seu filho, do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Preste bem atenção. Primeiro Isaías está dizendo que assim como uma mãe ama o filho, Deus nos ama. Mas ainda que esta mãe viesse se esquecer e não se compadecesse desse filho, porém Deus, o nosso Pai, jamais faria dessa forma. É uma forma pelo qual Isaías comparou neste momento, nesse contexto, em relação ao amor. Quem é a mãe, por mais que o filho faça de tudo de errado, seja um filho grosseiro, faça coisas totalmente erradas, mas aquela mãe sempre vai amar o filho. Agora é muito interessante, nós vimos aqui já para uma outra parte, falando no contexto do pai, e a expressão pai vai sair aqui nesse versículo, é Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, olha como é que Deus aqui fala através do profeta Malaquias, porque Deus está usando um contexto que Israel tinha para com o seu próprio Deus, que era ver o Deus de Abraão como seu pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Tu tem verdadeiramente honrado o Deus que você tem como pai? Aí ele diz, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor, ou temor para comigo? Preste bem atenção que aqui ele está falando a nação de Israel que está totalmente voltada para as coisas mundanas. Eu não vou entrar nesse contexto, mas aqui o próprio Deus pega uma figura de um pai, a figura de um pai, e o profeta aqui usa essa figura para mostrar que ele é o nosso pai. Agora vamos aqui. Ter Deus como pai é um dos sentimentos mais ternos que podemos desenvolver em nossa vida espiritual. É um dever de cada um como servo de Deus receber Deus como nosso Deus e como nosso pai, aquele que protege, aquele que vai prover o que nós necessitamos, aquele que muitas das vezes nos disciplina, assim como o pai terreno, biológico, disciplina, ele também disciplina. Se você não está debaixo da disciplina do eterno Deus, então você não o tem como pai. Não tem como um pai, está entendendo? Aí o autor coloca aqui, a relação com Deus enquanto pai explica confiar, experimentar o seu amor, companheirismo, cuidado e perdão. O Pai eterno, na hora que nós pecamos contra Ele e vamos ao encontro dele com o coração aquebrantado, cheio de arrependimento em Cristo Jesus, nós recebemos o perdão. A outra coisa, em nossa família precisamos cultivar a visão de Deus para as crianças, as associações de Deus como Pai, associação de Deus como Pai, com todos os traços acima mencionados. Você tem ensinado o seu filho a ter a Deus como Pai? No momento em que você está orando no Pai Nosso ali, você explica que para o seu filho que ele deve considerar,
respeitar, honrar o Deus que ele serve como Pai? Tem feito isso, meu irmão? É muito importante, né? Aqui nós encontramos algo também mais importante que ele diz, mencionando, serão facilitados pela imagem que seus pais terrenos deixam em seu relacionamento e mente. Preste bem atenção, como é que os nossos filhos irão honrar a Deus como Pai? Através da honra que ele tem para conosco. Ao ver em nós o exemplo, se eu, Pai, honro a Deus e tenho ele como Pai, os meus filhos irão perceber, irão entender que eles também devem respeitar, honrar e amar o Pai Celestial. Eu desejo a todas as famílias, a todos os casais que têm nos acompanhado no canal, que você venha realmente colocar o Pai Eterno dentro do teu lar. Respeitar Ele, honrar Ele, amar Ele, permitir que Ele venha trabalhar na sua vida como Pai, sendo Ele aquele que instituiu o matrimônio e a família. Até o próximo encontro, se assim o Pai Celestial nos permitir. Lembre-se, Ele não é somente teu Pai, é Pai de todos nós.